Fala, galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. No vídeo de hoje é o segundo vídeo da minha série Elite Code em Detalhes, onde eu vou estar resolvendo os 75 desafios do Blind 75, que é o conjunto de desafios mais famosos aí do Elite Code. E no vídeo de hoje eu vou estar resolvendo o desafio 3 Sum, que é muito parecido com o desafio que eu resolvi na semana passada, que é o 2 Sum. E, bom, esse desafio já é um nível médio, que é um pouquinho mais complicado do que o fácil, mas tem muitas relações com o Two Sum, que é o desafio fácil que a gente resolveu. Então, achei legal trazer esse daí como nosso segundo vídeo, tá bom? Então, já vou partir direto aqui para ler a proposta desse desafio, que é o seguinte: dado uma lista de números inteiros, retorne todos os trios no qual, né, o primeiro número, o segundo número e o terceiro número, eles estão em posições diferentes na lista, ou seja, eles não podem ser repetidos, tá? Suas posições no index são diferentes, e que a soma desses três números vai dar zero, tá bom? E aí eles falam também que a solução não pode conter um trio de números duplicados, tá bom? Ou trios duplicados, no caso. Ou seja, não poderia retornar o trio 000 e outro trio 000, tá bom? Então vamos lá. O primeiro exemplo que eles dão aqui pra gente é a lista -1, 0, 1, 2, -1 e 4, e -4. E aí, nesse caso, a gente tem dois trios que a gente retorna, que é o -1, -1 e 2, que claramente a soma vai dar zero, -1, 0 e 1, que a soma vai dar zero, tá bom? E aí tem esse exemplo aqui, 0, 1, que nenhuma soma daria zero, e esse daqui, 000, que a gente pode retornar o 000 porque esses zeros são distintos e não o mesmo zero da lista, tá? Então vamos lá. Qual que vai ser a melhor maneira de resolver isso daqui? Quando eu estava resolvendo esse problema aqui, eu cheguei numa conclusão. Eu acho que uma solução um pouquinho mais elegante do que as outras. Tem muitas soluções que utilizam aí dois loops um dentro do outro e é um pouquinho congestionado, eu acho um pouquinho complexo demais. E essa solução que eu achei aqui, acho que cobre os casos mais simples e mais fáceis de você enxergar e ainda assim resolve todos os casos do problema e passa, tá? Então, acho que essa solução vai ser ideal. Bom, a maneira que a gente vai resolver esse problema, a primeira coisa que a gente vai criar vai ser a nossa resposta, tá? Porque a gente vai precisar de ter um setzinho para a gente estar preenchendo aí conforme a gente for lendo a lista que a gente foi dado e a gente vai estar adicionando a resposta aqui dentro, tá? E aí, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar, tá? Eu vou botar aqui, primeiro passo, tá? Vão ter 5 passos nessa solução, e esse daqui vai ser o primeiro. O primeiro vai ser, a gente vai criar 3 listas, vai criar uma lista N, uma lista P e uma lista Z, tá? Lista, vírgula, lista, vírgula, lista, e a gente pode criar elas na mesma linha aqui sem problema, tá bom? E o que que elas vão significar? A lista N vai significar a lista de números negativos dentro do nosso set, ou dentro da nossa lista que foi passada. A listinha P vai ser a de números positivos e a Z vai ser de zeros, tá? Então a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma varredura aí nessa nossa lista nums, que está sendo passada, tá? Então, para cada número em nums, se esse número for positivo, ou seja, se o número for maior que zero, a gente vai adicionar ele na lista P, tá? Então, P.append número. E aí, a gente vai criar um caso similar para o número negativo, ou seja, se o número for menor que zero, a gente vai append ele na lista N. E aí, por último, último caso, a gente só vai botar um else aqui, que só tem mais um caso, é que se esse número for zero, tá? E se ele for zero, a gente vai claramente colocar na listinha Z, número. Então, esse é o primeiro passo, a gente vai estar populando essas 3 listas aí. E agora essas listas vão permitir a gente fazer a sequência de próximos 4 passos aí que a gente tem. O segundo passo vai ser um passo intermediário, que vai ser a gente checando se a nossa lista Z tem um trio de 3 zeros. Porque se tiver um trio de 3 zeros, show de bola. A gente já pode botar ele na resposta. Então, se o tamanho da nossa lista Z for maior ou igual a 3, aí a gente pode adicionar, né, resposta.add
a gente pode adicionar aí um tuplezinho 0.0.0, tá? Ou 0,0,0. Esse foi o segundo passo. Segundo passo, tá? O nosso terceiro passo, terceiro, ops, terceiro passo. Nosso terceiro passo vai ser checar se um número está presente na lista de números negativos e o seu complemento está presente na lista de números positivos. Por exemplo, se a gente tem um -4 e a gente tem um 4 positivo, a soma desses dois já vai dar zero. Então, se a lista Z tiver pelo menos um zero, a gente pode combinar esse zero com esses dois números, que são complementos, e aí esse trio vai ter uma soma total de zero, tá? Então a maneira que a gente vai fazer isso vai ser o seguinte: se a lista Z tiver pelo menos um zero, ou seja, se a lista Z não for vazia, null, a gente vai checar todos os números na nossa lista N, tá? Então, para cada número em, ah, em N, tá? Na nossa lista N, a gente vai ver se o complemento tá na lista P, tá? Eu vou fazer o contrário, porque também não importa. Se o número na lista P tiver na lista N, tá? A gente vai falar assim, para cada número em P, if, se o seu complemento estiver em N, aí a gente vai adicionar na resposta, tá? Resposta.add. E o que que a gente vai adicionar na resposta? Vai ser o número negativo, tá? E esse número negativo vai ser o -1 vezes número, que é a versão negativa dele. A gente vai ter o zero e a gente vai ter o número, ok? Então, o número e o -1 vezes o número são dois complementos, tipo 2 menos 2, e o zerozinho no meio, tá? E a soma total vai estar dando zero. Só que aí, se a gente fizer assim, né? Ah, se esse número tá em N, a gente fazer esse check aí, será que esse número tá no N? Ele é um check que não é muito bom fazer em listas, tá? E repara aqui que esse N, ele é essa listinha que a gente criou aqui em cima. Então, se você falar, se esse número tá no N, ele vai fazer uma varredura inteira extra à toa. E qual que vai ser a melhor maneira para a gente não gastar todo esse tempo checando a lista de N toda? A gente vai criar um set baseado no N, tá? A gente vai falar assim, N7, tá? E a gente vai criar um P7 também, só para facilitar a nossa vida. Ele vai ser o set da lista N, literalmente, e o set da lista P, tá? Porque isso vai facilitar muito a nossa vida. Então, a gente pode passar cada número em P, ok, porque a gente vai querer fazer a varredura. Só que para checar se o número tá no N, a gente não vai checar no N, a gente vai checar no N7, porque o 7 permite que a gente faça esses lookups, né, essas olhadas dentro da lista de maneira constante, não linear, não vai olhar todos os números, vai olhar só uma vez e achar o número, tá? Então, o 7 é essencial para essa parte da nossa solução. E agora a gente vai para o quarto e quinto passo, que são muito parecidos, tá? E o quarto passo vai ser um pouquinho parecido com o terceiro. Ao invés da gente checar se um número negativo está presente na lista positiva, ou vice-versa, um número positivo está presente na lista negativa, a gente vai checar se uma dupla, tá? Se uma dupla negativa, a soma dessa duplinha, está presente na lista positiva, ou se a dupla positiva, a soma deles, está presente na nossa lista negativa, a gente pode adicionar esses três valores e o valor total da soma será zero, tá? O que que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos falar que na lista negativa a gente tem -1 e -3. A soma disso dá -4. E se a gente tiver um 4 positivo na nossa lista P, aí a gente vai poder botar o 4, o -3 e o -1, porque a soma total daria zero, tá? E é essa maneira no qual a gente vai pensar aqui nesse caso, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma iteração dupla, tá? A gente vai fazer dois for loops, um dentro do outro.
para a gente poder checar todas as duplas. É a melhor maneira para você checar todas as duplas é de maneira bruta mesmo. Então, a gente vai fazer um loop, né? Maior, que vai ser com a letrinha I. Então, para cada index, né? No nosso range length de P, tá? Aí a gente vai falar assim, para cada J em range length P, e aqui vai ser o quê? I mais um, tá? O J, ele sempre vai começar um à frente do I e ele vai até o final. Então, o I vai começar no 0, o J vai começar no 1, o J vai checando todos os números até o final. Aí o I pula uma posição, o J volta, checa todos os números até o final, o I pula uma posição, o J volta e assim em diante, tá? Então, a gente vai falar assim, para cada número, né, a gente quer essa dupla, a soma dessa dupla vai criar um alvo pra gente, tá? Então, o nosso alvo vai ser o quê? A soma dessa dupla. O P na posição I mais o P na posição J. Ok, o alvo vai ser essa soma. Só que não só essa soma, tem um leve detalhe, que vai ser o quê? A versão complementar dessa soma. Qual é o complemento dessa soma? Ou seja, esses dois números somados, só que multiplicado por menos um. Porque a gente vai estar olhando na lista ao contrário, né? Então, se essa soma dos dois positivos está presente na lista negativa, para a gente checar, a gente precisa desse menos um, ok? Então, a gente vai falar assim, se esse alvo está presente no nosso N7, tá? Muito detalhe aqui, tem que ser o N7 para fazer esse lookup rápido, a gente vai adicionar a nossa resposta. E o trio vai ser o quê? O alvo, o valor de P em I e o valor de P em J. E aí a gente vai ter mais um triozinho para nossa resposta, tá? Resposta.add. E a gente vai estar adicionando um tuple, tá? Porque eu estou adicionando tuple desde o começo, então vou continuar consistente aí. Vai adicionar um tuple. E esse tuple vai estar em ordem. A gente está fazendo em ordem também, ó. Negativo, zero, positivo. Os números têm que ser retornados em ordem. Então, a gente vai usar essa função aqui de sorted. O sorted ele vai ajudar a gente a colocar em ordem é, crescente. E aí, aqui dentro vai ser uma lista. Que esse sorted, ele leva uma lista como atributo, então, como parâmetro, né? Então, a gente vai estar passando o alvo, o P em I e o P em J. E aí, é isso que a gente vai estar adicionando na nossa resposta. Aí, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse bloco aqui, vai copiar, tá? Esse foi o quarto passo. Quarto passo. E agora a gente vai criar o quinto passo, que é praticamente igual ao quarto passo, né? Só que é a versão contrária. Quinto passo. Ao invés da gente checar a lista P, a gente vai checar a lista N. Cada número na lista N. O I e o J não importa muito, né? Porque são variáveis aí que a gente só deu um nome, a gente poderia chamar de qualquer coisa. A gente vai criar um alvo baseado agora nos números na lista de N. Então vai ser o N em I. Digitei um negocinho a mais. N em I e o N em J. Tá? A soma desses dois números multiplicado por menos um. A gente vai falar, se esse alvo tá no P7, ao invés de N7, a gente vai estar adicionando aí a nossa resposta, que seria o alvo. Aí ao invés de P vai ser o N, e ao invés de P aqui vai ser o N, tá? Agora a gente cobriu todos os casos e a gente pode retornar a nossa resposta. E essa é a solução que deve estar funcionando aí. Vamos enviar aí para a gente ver. Enviando. Show de bola. Foi 558 milissegundos, que bate em 97% da galera, o que é muito bom, tá bom, galerinha? Bom, espero que vocês tenham curtido essa explicação, espero que tenha feito sentido. Se qualquer coisa aí ficou pendente, vocês ainda têm alguma dúvida, por favor, me deixe sabendo no comentário aí que eu vou estar ajudando aí quem estiver comentando, tá bom? E se você curte esse tipo de conteúdo, se você achou legal a explicação, já deixa aquele like, se inscreve no canal que vem muito mais por aí, tá bom, galera? Tamo junto, valeu e até a próxima.